quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor. Me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus. Se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus. Se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Boa noite, meus amados irmãos, boa noite, uma ótima noite muito especial. Pela manhã cultuamos a Deus, agora também estamos iniciando o culto e com o hino de missões mundiais, da campanha de missões mundiais, né? Faça a terra se alegrar, transforme o mundo com a alegria de Jesus Cristo, é o tema da campanha de missões mundiais deste ano. Nós estamos em campanha de missões, apesar de não estarmos no templo, mas é bom sempre estar orando pela campanha de missões. Que Deus abençoe, né, os nossos missionários, abençoe a nossa junta e receba um abraço todos os irmãos participando. Alguns nomes consegui anotar aqui rapidamente: Ana Júlia, Joyce, Leone, Priscila, Simone Andrade, Isabel, Samuel, irmão Paulo Pires, Alícia, Débora, Alícia, o Davidson, a Vitória, Mônica, Cláudia Cristina, Lívia, Dioneia, a Sara, o Carlos Ney também. Obrigado, Carlos, está conosco, obrigado pela tua participação. Irmã Sueli também, Nayara participando, né? E certamente outros que eu não cheguei a notar aqui, mas todos são muito bem-vindos, todos estão aí convidados a participar e adorar a Deus nessa noite, e estaremos celebrando esse Deus maravilhoso. Reforçar os avisos que fiz pela manhã, agora também à noite. Em relação às cestas básicas, nós temos pedido quem pode, quem deseja assim, ajudar aqueles que estão passando por dificuldades. Sabemos que o momento é difícil para todos, mas temos irmãos que são autônomos, temos que ficaram desempregados e estão precisando de assistência, de cesta básica. Então, eu convido você, solicito, se você puder ajudar-nos, doando um quilo de alimento não perecível ou mais, poderá deixar em nossa igreja, ali no templo, né, nas terças. Temos terças, quintas e sábados, são os 3 dias de expediente da zeladoria, nesse período aí que não está tendo atividade na igreja, mas o irmão Pado tem ido lá nas terças, quintas e sábados, das 9 ao meio-dia.
assim também com relação à devolução de dízimos e ofertas, os irmãos poderão fazer também, caso queiram ir lá colocar no gasofilácio, terça, quinta e sábado, cesta básica também. Os diáconos estão atendendo algumas famílias e precisamos de mais, tá? A realidade é que algumas pessoas estão precisando. Então você pode estar lá ajudando nesse dia, contribuindo, e assim a gente vai amenizar o sofrimento de alguns irmãos. Também os irmãos chegar depois, Marquinhos, Renimar, né, Renata Costa, a irmã Nazaré, sejam muito bem-vindos em nosso meio, a irmã Jane também, família, Deus abençoe a vida de vocês, estão chegando, e mais irmãos daqui a pouco certamente estarão conosco. A Bruna, muito bom, Bruna, obrigado também por estar conosco aqui. Lembrando, irmãos, próximo domingo nós teremos a escola bíblica, né? O irmão César estará lecionando a lição em Timóteo e Tito, aquela revista. Vocês aí estejam acompanhando, leia o primeiro capítulo de Timóteo para estar aprendendo. Chegar também depois a irmã Célia, obrigado, irmã Célia, pela presença, Deus abençoe sua vida. Continue, meus irmãos, orando pelo pastor Sócrates, continua internado, tá? Ele ainda está no CTI e parece-me que houve uma complicação no rim e deve fazer diálise. Então, continua orando pela vida do pastor Sócrates, nosso líder da convenção, orando pela irmã Nilce, orando pela irmã Delfina, orando pela irmã Ruth Carvalho, pelo Osias que teve alta, está em casa, tá? Orando aí pelo Sérgio, irmão da Sueli, que vai operar amanhã, continua orando pela vida dele, que seja uma cirurgia boa, que ele possa passar para a cirurgia. Irmã Maria Graça também, seja bem-vinda, irmã Graça, a irmã Helena Araújo, família, sejam todos bem-vindos. Tá? Então são esses os avisos. E também queremos parabenizar hoje Mário, esposo da irmã Simone Andrade, que completa mais um aniversário. Um abraço, Mário, parabéns a você, tá? Que Deus conceda mais aniversários, que Deus conceda a você mais oportunidade de celebrar aniversário. E tivemos a irmã Luciana dia 3, durante a semana temos dia 8 a Núbia, dia 9 a irmã Lindonora e também dia 9 a irmã Eliana de Paula. São os irmãos aniversariantes desta semana, né? Então, os irmãos possam estar orando, lembrando-se de falar ou mandar mensagem para esses irmãos, tá? Também Jorge Geraldo, obrigado pela presença, está conosco, muito obrigado pela sua participação, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar, eu quero convidar você a fechar os olhos. Nós vamos orar com nossa irmã Elaine Souza, orando, pedindo ao Senhor cura, que Deus esteja curando as pessoas que estão aí nos leitos, as pessoas que foram infectadas pelo Covid-19, orando não só por essas pessoas, mas orando pelos outros enfermos também, tá? Isa Ribeiro está conosco, a Ribeiro professor também, sejam bem-vindos em nome de Jesus, receba um abraço da Igreja Batista em Praça Bandeira. Nós vamos orar, convido você a fechar os olhos e vamos acompanhar nossa irmã Elaine Souza na oração, pedindo a Deus cura. Boa noite, irmãos, oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Deus, pela oportunidade, Deus, de te servir, de te honrar, Deus, de te exaltar, Senhor, neste momento. Senhor, nesse momento, Pai, queremos te agradecer, Deus, pelas vidas que o Senhor tem curado, Deus, por todo o mundo, Pai. Pelas vidas, Senhor, que o Senhor tem poupado, Pai, em todo o nosso planeta, Pai. Nós não vemos essas divulgações, Deus, mas cremos, Pai, que o Teu milagre tem alcançado todos os cantos da terra. Cremos, Deus, que o Teu milagre tem alcançado muitas famílias, muitas casas, Pai. E que o Senhor não desamparou o nosso mundo, Pai. Nós sabemos, Deus, que nada vem sem que o Senhor permita, que nada acontece sem que o Senhor saiba, sem que o Senhor não tenha o controle, Deus. Cremos, Deus, no Teu poder, cremos, Senhor, que nada saiu do Teu propósito, nada saiu dos Teus cuidados, Deus, dos Teus planos, Pai. Temos, Deus, que sabemos, Pai, que somos criações Tuas, Deus, e que temos um propósito neste mundo, Pai, e que possamos cada um seguir, Deus, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós.
porque o Senhor não tem desamparado os teus filhos, Pai. O Senhor tem nos dado, Senhor, a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, de olharmos além de nós mesmos, além, Deus, das nossas dificuldades, Pai. E isso tem sido no mundo inteiro, Pai. Isso não tem sido só na nossa igreja, Pai, o olhar de solidariedade, Deus, mas tem sido em todo o mundo, entre raças, nações, em denominações diferentes, em religiões diferentes, Deus. E que nesse meio, Pai, a tua glória possa crescer, que neste meio, Pai, o teu evangelho possa se expandir, em que em tudo isso, Senhor, o teu nome continue sendo pregado e que o Cristo que o Senhor nos ensinou, que o Senhor tem nos dado como modelo, possa ser vivenciado pelos seres humanos desta maneira, Pai. Que possa ser real, Pai. Que possamos viver, Deus, segundo os teus mandamentos, segundo o que o Senhor nos ordenou, Deus. Nesse momento também, Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, todas as pessoas que estão infectadas, Deus, pelo coronavírus, Pai. Que portas de hospitais possam se abrir, que leitos possam ser disponibilizados para a cura dessas pessoas, Deus. Que Tu possas, Deus, estar trazendo conforto, Pai, cura para cada uma delas, Deus. Tratamento adequado, Pai, que elas necessitem, Pai. Te peço também, Deus, que Tu possas estar capacitando os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, Pai, que estão ali na linha de frente, Deus, trabalhando com essas pessoas. Que eles possam lembrar, Deus, que a vida, Senhor, é algo muito precioso para Ti, Deus. Que eles possam cuidar com amor, com carinho, Deus. Que Tu possas protegê-los também, Senhor. Que Tu possas remover o medo que eles também sentem, Pai. Que Tu possas, Deus, estar trazendo o Teu conforto a cada um deles ali, Deus. Trazendo estratégias de forma, Pai, a trazerem a cura e o melhor cuidado possível para essas pessoas, Deus. Que Tu possas estar consolando, Senhor, o coração daqueles que já perderam seus parentes, seus entes queridos, Deus, por conta do coronavírus, Pai. Que Tu possas estar trazendo o Teu consolo e o Teu conforto, Senhor, a essas famílias, Pai. Que Tu possas estar abrindo mente, Senhor, de cientistas, Deus, de médicos, Pai, para que esse mal, Senhor, venha a ser de forma abrandada cada dia mais, Deus. Mas sei, Deus, que Tu já tens a cura de tudo isso, Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor já tem o tempo determinado, Pai, para que tudo isso se acabe e se acalme, Pai. E que neste momento, Pai, Tu possas estar guardando a nossa nação, este mundo, Deus, e que vidas possam se render a Ti mediante a tudo isso, Pai. Essa é a oração que eu te faço, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu também creio na cura. Deus possa trazer a cura a quem está passando, quem está precisando. Tá? Também está presente Dulce. Obrigado, Dulce. Receba um abraço, irmã Lani, da irmã Beth Boixá. Muito obrigado também à presença dos irmãos. O livro do profeta Naum, no capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. O Senhor é bom. A primeira lição que a gente aprende aqui é que Deus é bom. É uma fortaleza no dia da angústia. Além de ser bom, Ele é uma fortaleza, é o nosso refúgio. E Ele conhece os que nele confiam. Tá? Deus é bom. Nunca podemos esquecer disso, que Deus é bom e que Ele é uma fortaleza e que Ele conhece aquele que neles confiam. Tá? Deus abençoe sua vida nesses dias. De a experiência que estamos passando, possamos confiar cada vez mais em Deus. Ele é o Deus que supre, é um Deus que nos fortalece, que nos dá coragem para continuar caminhando. Vamos ouvir um hino, vamos cantar, vamos louvar a Deus com o hino, né? Alfa e o Ômega. Também Nestor, um abração, todos aí, um grande abraço. Não há outro como Tu, soberano e fiel.
o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Alfa e ômega, início e fim, é um hino que nós cantamos, certamente você cantou aí, um hino muito bonito. Agradecer também a participação presente da irmã Selma Magalhães, obrigado Selma, também saudade da irmã, obrigado Alessandro, também estava o irmão Alessandro, família conosco,
Muito obrigado também, Deus o abençoe sua família. Nós temos um recadinho aqui, meus irmãos, de uma família. Nós vamos começar a partir de então, dentro do culto, colocar uma família para participar, seja louvando, seja enviando uma mensagem. E nessa noite nós temos duas famílias estarão dando um recadinho à igreja, bem curto, bem curtinho mesmo. A sua família também, certamente, eu vou convidar para trazer uma saudação à igreja. Então, vamos ouvir a primeira família aqui, né, que é a família do irmão Leone e da irmã Priscila. Boa noite, nós somos a família Faria. Beijos, abraços, tô com saudade. Olá, irmãos. Gostaria de mandar um abraço a todos os irmãos queridos e dizer que breve estaremos de volta reunidos em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Quero também dizer aqui que estou com muita saudade dos irmãos e que não vejo a hora de estarmos juntos para darmos aquele abraço, nos confraternizar e dizer o quanto cada um é especial para cada um de nós, tá? Vou deixar aqui uma passagem bíblica aqui para os irmãos, que se encontra lá em Salmos 112, versículos 7 e 8, que diz assim: Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Meu desejo é que o nosso coração realmente esteja firme na rocha, que é o Senhor Jesus. E não devemos temer mal algum, porque o Senhor é a nossa fortaleza, né? E Ele nos guarda e tem planos para as nossas vidas. Amém? Amém. Bom, nós somos a família 300, né? Como diz o pastor. E esse é o nosso abraço para os irmãos. Boa noite. Tchau, tchau. Tá aí um abraço da irmã, obrigado pela participação. Só faltou a Radassa falar alguma coisa ali, mandar um abraço, né? Depois a Radassa manda um abração, mas eu creio que a Radassa também está com saudade, o Mateus, todos nós saudades uns dos outros, né? Obrigado, família do irmão Leone, pela participação. Também agradecer a presença no culto, a participação da Rita Lopes, obrigado pela sua participação, o irmão César citou ali. Creio que seja a sua irmã, irmão César, deve ser, né? Deus abençoe a irmã Cléia também conosco. Um abração para o irmão Nelson, dá um abraço para ele. Vamos ouvir mais um hino, porque o hino que nós vamos cantar agora, Grandes Coisas, o cantor Fernandinho. Eu creio que grandes coisas Deus tem feito. Deus tem feito e Deus fará grandes coisas. Vamos louvar esse Deus maravilhoso, cantando grandes coisas. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecem nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecem nesse lugar. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é
Quantos creem que grandes coisas estão por vir? Quantos creem nisso? É como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aumenta o volume da tua voz, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Mais alto, mais alto, mais alto. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui, acontecer aqui, vão acontecer aqui. Oh, sim, Jesus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas. Eu creio nisso. Eu sei que você também crê que Deus fará maravilhas, amados irmãos. Ariomar também conosco. Ariomar, muito obrigado pela presença, sua presença. Deus abençoe a irmã Silvana Feijó também. Boa noite, irmã Silvana Feijó. Um abraço da irmã Lecilda. A irmã Paula, irmão Jorge também participando conosco. Nilce Campos, lá de Guaba Grande, como o irmão Nestor colocou. Muito obrigado, Nilce, pela sua participação. Muito obrigado mesmo. Isa, prima de Isabel também. Obrigado, Isa, por estar conosco. Valdeci, lá de Vieira. Valdeci, um abração para você. Deus abençoe sua vida, Valdeci. Jorge Geraldo, lá do Rio. Deus o abençoe também, Jorge. Deus abençoe você e sua família. Sinta-se muito bem participando conosco do culto e possa participar outras vezes também. Já é nosso convidado estar conosco aqui. Mais uma família, tem um recado aí para você, meu irmão, minha irmã, família da Praça Bandeira. Agora a vez do Paulo César e irmã Dulce, a família do Paulo César. Olá, meus amados irmãos, estamos aqui com muitas saudades, esperando em Deus que logo, logo possamos nos ver e que a igreja volte a funcionar com muita alegria. Sabemos que o Pai nos diz que, como é bom e agradável os irmãos viverem em união, e sabemos que logo, logo o Senhor vai permitir que possamos estar como igreja de Cristo, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Um grande abraço da família aqui, que tem prazer em servi-los, servir a Deus, na mesma alegria que os irmãos têm servido. Logo, logo estaremos juntos e com Deus no coração. Fique com Deus. Obrigado, irmão Paulo César, pela participação. E a irmã Dulce ali também com ele, a família muito abençoada, família querida nossa. Receba um abraço também, Paulo, está assistindo certamente aí na TV. Muito obrigado. Aí, a Cris, lá de Itatiquara, da congregação também. Cris, muito obrigado por essa noite, participar conosco aqui. Deus abençoe sua vida. O Davi, seu filho, todos aí recebam um abraço nosso, tá bom? Nós vamos ouvir uma participação musical com a nossa irmã Débora. Débora vai louvar a Deus. Eu a chamo de Débora Mariene, né? Então vamos ouvir Deus, né, através dos lábios dessa irmã, louvando, sendo louvado por ela. Também Sandra Gá conosco. Obrigado, Sandra. Quanto tempo? Um abraço, Sandra.
Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Eu creio em ti. Obrigado, irmã Débora. Que canção maravilhosa, irmãos, hein? Eu creio em ti, crê em Deus. Amém. Muito obrigado pela participação dessa irmã. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 51, verso 3, diz o seguinte: porque o Senhor consolará Sião
Consolará todos os seus lugares destruídos e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Nela haverá prazer e alegria, ação de graças e som de cântico, porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os lugares destruídos, fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Nela haverá prazer e alegria, ação de graças e som de cântico. Isaías 51, verso 3. Eu quero orar nesse momento, orar para que Deus console aqueles que estão enlutados, aqueles que perderam, pessoas queridas, orar pela situação do nosso país, pela nossa cidade. Deus console a cada um, lugares que são destruídos, Deus vai restaurar. Então Deus tem poder para restaurar, consolar, fazer um novo. Que Deus esteja renovando a fé de cada um, Deus esteja consolando essas pessoas. Feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus, como ouvimos a canção há pouco, Pai, eu creio em Ti e nós cremos no Senhor, Pai. Um Deus que consola, um Deus forte, um Deus poderoso. E queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que console todas as pessoas, ó Deus, que perderam entes queridos por conta do coronavírus. Pessoas, ó Deus, que choram nesse momento pela perda. Outros estão chorando, ó Deus, porque seu parente, seu familiar está no leito, ó Deus, uma situação difícil. Nós rogamos, Senhor, para o teu consolo. O Senhor, Deus poderoso, ó Pai, enxuga as lágrimas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite, por cada um que está participando desse culto, ó Deus. Por onde, ó Deus, a tua voz, ó Deus, a pregação chegar, a tua palavra, Deus, possa falar a cada coração, a cada família, levando consolo, restaurando, ó Deus, aqueles que estão em destruição, ó Pai. Renovando as forças, ó Deus, fazendo um novo vaso, ó Pai. Nós oramos, pedindo ao Senhor, pela palavra que será lida e pregada agora, Pai. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Pai. Também chegou agora a irmã Tânia Brandão, o irmão Gabriel Vieira. Obrigado pela presença de vocês participando conosco. Eu quero convidá-los a abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías 6. Apenas o primeiro verso, a gente vai ler só o primeiro verso, depois vai voltar em Isaías, vai em outro texto, tá? Irmã Francisca também, Elismar, obrigado Francisca, por participar conosco. Isaías capítulo 6, verso de número 1. Os irmãos acompanham a versão aí. Diz o seguinte, o texto é muito conhecido, o texto ele é conhecidíssimo, já preguei em outras ocasiões nesse verso, nessa passagem do chamado de Isaías, mas eu me prendi nessa semana apenas na parte A deste versículo número 1, que diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. A primeira parte deste versículo me chamou muita atenção. No ano em que morreu o rei Uzias. Quero pensar com a igreja na noite de hoje sobre experimentando muito mais de Deus. Experimentando muito mais de Deus. O quanto nós temos experimentado de Deus. O quanto nós estamos nos aprofundando no relacionamento com Deus. O quanto nós estamos em comunhão com o Senhor. Nós podemos aprofundar mais, nós podemos ter uma experiência ainda maior com Deus. O profeta Isaías, nesse capítulo, então, ele inicia desse jeito, no ano em que morreu o rei Uzias. Quem era esse rei Uzias? Não, vou falar daqui a pouco. O que aconteceu para que o profeta Isaías, a partir de então, ele tenha uma visão diferente. A sua vida impactada, a sua vida transformada. Era um momento de caos na cidade, porque o rei Uzias foi um rei bom, foi um bom rei até determinado momento, depois ele cometeu algo lá que entristeceu o coração de Deus, mas Judá estava de luto, e ali então
de luto, aquela gente chorando pelo rei, grande rei que ele foi. Naquele ano, então, naquele momento de luto, no ano que esse rei ele veio a ser sepultado, Isaías teve uma experiência muito profunda com Deus. Isaías já era profeta. Lá no capítulo 1, Isaías já estava profetizando. Você pode ir lá no capítulo 1 e ver na sua Bíblia a visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Isaías foi profeta nesses 4 reinados de Uzias, começou com Uzias, Jotão, que foi o filho de Uzias, Acais e Ezequias. Em 4 reinados, Isaías profetizou. Nós cremos que, por aí, Isaías, quando iniciou seu ministério no reinado de Uzias, ele era um jovem ainda. E pode ser que Isaías estava impressionado com a direção, com o rei Uzias, que Uzias ele fez, talvez comparando com Davi, foi o que mais fez grandes coisas para o povo de Deus em Judá. A gente vai ver daqui a pouco a passagem. E o profeta Isaías, então, ainda jovem, vendo o rei também, que era novo, começou aos 16 anos a reinar, Uzias, e aquilo então ele foi impactado pela vida do rei Uzias, pela sua forma de liderança, como ele trabalhava, o que ele fez em Judá, tudo o que ele realizou, aquilo foi impactando também a vida do profeta Isaías. Quando o rei morre, Isaías também sofre um baque muito grande. Mas é nesse baque, é nesse ano que morre, que ele vai ter a maior experiência da sua vida. Já profetizava, já falava em nome de Deus, mas precisava de algo a mais. Queridos irmãos, queridos ouvintes, pode ser que a gente fale, a gente pregue no nome de Deus, que a gente está envolvido com a obra de Deus, que a gente tem uma vida muito ativa na igreja, que a gente faz coisas para Deus, mas ainda não tivemos aquela experiência de fato com Deus. Há alguma coisa que precisa morrer em nós. Alguns reis Uzias precisam ser sepultados para que a gente tenha uma experiência maior com Deus. O que aconteceu, irmão, muito duro no capítulo 1, falava isso, o boi conhece o seu dono, mas o jumento, o seu coxo, né? Mas Israel não conhece quem é o seu dono. Ele prega um sermão muito duro no capítulo 1, ai da nação pecadora, e começa a falar, mas ele chega no capítulo 6, quando então ele tem essa experiência com Deus, ele é impactado com Deus, ele reconhece que ele não era tão santo como ele pregava, ele reconhece que ele está na mesma situação do povo de Israel, ele reconhece que também é pecador. Então, quando nós temos essa experiência profunda com Deus, meus irmãos, alguma coisa precisa acontecer na nossa vida, alguma mudança precisa acontecer. No ano que o rei Uzias morreu, ele foi impactado. Eu creio que o profeta Isaías, ao colocar essa expressão aqui, não está colocando apenas para informar o calendário, não apenas algo cronológico, não, tem muito mais por detrás disso. A morte daquele rei mexeu com o rei, a morte do rei Uzias mexeu com o profeta Isaías, e ele foi ao templo adorar a Deus, e ali então ele tem aquela visão de Deus, ele é impactado e tem uma experiência profunda. Eu e você precisamos dessa experiência profunda com Deus constantemente. A gente não pode se acostumar com o sagrado, a gente não pode se acostumar com aquilo que é de Deus, mas precisamos ter fome de Deus, experiência profunda com Deus, desejo pela palavra de Deus. Isaías profetizava, mas ainda não tinha aquela experiência com Deus. Deus falava com ele, mas ele precisava de algo a mais. Você precisa de algo a mais também. Eu preciso. A gente precisa experimentar Deus mais profundamente, sermos impactados pela presença de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, vá comigo lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, 2 Crônicas 26, livro 2 Crônicas 26. Deixa aberto aí, depois a gente vai voltar em Isaías novamente, só para você entender quem era esse rei Uzias. Todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias.
que tinha 16 anos, era um adolescente de 16 anos, começou já a reinar ali em Judá. E reinou no lugar de seu pai Amazias. Ele conquistou Elate para Judá e reconstruiu, depois que o rei tinha descansado com seus pais. Uzias tinha 16 anos, quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo que seu pai Amazias fizeram. Então foi um bom rei, começou bem o seu reinado, a sua liderança, ele começou bem, começou impactando a vida dos judeus ali. Verso 5 diz, ele buscou a Deus enquanto Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor, vivia. E enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vejam que toda vez a gente vai ver na Bíblia que a prosperidade está sempre ligada à obediência a Deus, à busca por Deus. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então ele teve uma liderança, ele teve um governo muito próspero, ele fez coisas extraordinárias. Vejamos a partir do verso 6. Ele atacou e guerreou contra os filisteus e derrubou o muro de Gate, o muro de Jabiné e o muro de Asdod, e construiu cidades na região de Asdod e em outras partes do território dos filisteus. Porque Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gulbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributo a Uzias, e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele se tornou muito poderoso. Então ele foi muito poderoso. Uzias também construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e no ângulo do muro, e as fortificou. Olha a construção que ele está fazendo. Ele foi um vencedor na batalha, em guerras, ele construiu fortaleza, ele fortificou a cidade. Verso 10, construiu torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gados, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, pois gostava da agricultura. Uzias tinha um exército de homens hábeis na guerra, organizado em tropas, conforme a numeração registrada pelo escrivão Jeiel e o oficial Manassés, sobre ordens de Ananias, um dos chefes do rei. Então ele tinha um exército montado, uma estrutura muito boa, militar. O número total dos chefes das famílias, guerreiros, valentes, era de 2.600. Sobre as suas ordens havia um exército disciplinado de 307.500 homens que lutavam corajosamente para ajudar o rei contra os inimigos. Olha só. Uzias equipou o exército inteiro com escudo, lanças, capacete, couraças e arcos, e até com fundas que atiravam pedras. Então ele tinha um exército grande. Ele equipou todo esse exército, e ele também fez máquinas, como diz o verso 15, ele em Jerusalém fez máquinas criadas por especialistas, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de atirarem flechas e grandes pedras contra elas. Sua fama foi até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Então, você vê que esse rei foi um rei que fez muitas coisas. A liderança dele foi boa demais, foi forte, foi firme. O homem que diz a história que era temente a Deus, enquanto viveu Zacarias, o profeta, e ele buscou o Senhor, Deus fez prosperar, foi de excelência, de excelência. Mas a partir do verso 16, a história muda. A história muda, que diz o seguinte: mas quando se tornou poderoso, seu coração se exaltou, e isso o fez cair. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Aqui começa a derrota de Uzias. O profeta diz que a soberba precede a ruína. E ele sobe a cabeça dele a fama, ele torna-se muito poderoso, diz o verso 16, tornou-se muito poderoso, e aquilo subiu a cabeça dele, e ele não sabia o que lidar com tanto poder. E ele foi fazer aquilo que era proibido de fazer. Só os sacerdotes podiam ir em lugar de prestar culto ali, de acender o incenso. Ele não podia, sendo o rei, ele não poderia entrar, porque não era a função dele. Ele então sobe a cabeça, achando que poderia fazer isso, se achando autossuficiente. Ele começa a perder a sua liderança, o seu ministério, por conta da soberba.
Isso arruinou o seu reinado. E aí você vai continuar lendo a história, Deus o feriu de lepra, Deus o feriu. Ele teve que largar ali o reinado, passar para o seu filho. O seu filho assume então o reinado em Judá por conta da soberba. No ano que ele morreu, ele viveu alguns dias com lepra, o seu filho reinou e depois ele veio falecer. Ele foi castigado por Deus porque a soberba subiu a cabeça. Há pessoas que não sabem lidar com a fama, com o poder, né? E quando tem um pouco mais, abandona a fé, abandona a família, joga tudo para o alto. A gente lida com isso diariamente, a gente conhece pessoas constantemente que não sabem lidar com o poder, com aquilo que recebe. Há pessoas que pedem uma bênção a Deus, Deus abençoa, Deus faz prosperar, e quando recebe a bênção, se abandonam Deus. Pessoas que, quando vão entrar para a universidade, oram, se consagram, mas quando conseguem entrar na faculdade, abandonam a igreja. Pessoas que, quando estão desempregadas, buscam o Senhor, se humilham diante de Deus, mas quando conseguem o trabalho, aquela oportunidade, abandonam o Senhor também. O que aconteceu com o rei Uzias, que ele perdeu a cabeça ali. A soberba veio e falou muito mais alto, e ele foi arrastado por aquilo, e ele fez coisas desagradáveis. Perdeu a sua liderança, perdeu o reinado, perdeu tudo por conta da soberba. No ano que o rei morreu, no ano que esse rei morreu, esse rei que começou bem, mas terminou mal, não basta começar bem a nossa vida cristã, devemos terminá-la bem também. Devemos terminá-la de uma forma maravilhosa. Não adianta a gente começar muito bem, com muita empolgação, e a gente não concluir aquilo que Deus deu para a gente fazer. A gente precisa concluir, combater o bom combate, chegar no final e dizer: até aqui o Senhor me ajudou e eu fiz aquilo que estava ao meu alcance. Eu posso começar muito bem a caminhada, mas eu preciso também terminar bem a minha jornada aqui na terra. O rei Uzias, com tudo isso, Uzias, ele é muito admirado pelas pessoas. E agora volta no livro do profeta Isaías, você pode voltar no livro do profeta Isaías, capítulo 6, né, onde ele tem essa experiência. No ano em que o rei Uzias morreu, nesse ano, a vida dele mudou. Era um homem de Deus, que falava em nome de Deus, um homem que tinha uma experiência com Deus, mas não era uma experiência profunda ainda. Você precisamos aprofundar no nosso relacionamento com Deus e conhecermos Deus realmente, olharmos para Deus. E a grande lição que a gente começa a aprender aqui, que naquele momento de luto, que Judá estava de luto, que o povo Judá sentiu muito a morte do rei Uzias por aquilo que ele fez, sentiu muita morte. Naquele momento de crise, no momento de luto, no momento que Judá estava passando, quando ele morre, aquilo trouxe uma tristeza muito grande para o povo. Isaías se vê no meio de tudo isso. Até então, eu entendo que aquele jovem, quando começou, o profeta Isaías começou o seu ministério, ainda jovem, como eu disse, olhando para o rei Uzias, se espelhando no rei Uzias, admirando o rei Uzias pelas suas obras, aquilo mexeu com a vida dele. A questão é, meus irmãos, quem tem sido referência para mim e você? Quem tem sido? Claro que há pessoas que são referências, há pessoas que a gente admira muito pela vida, pela conduta, pelo caráter, pelo exemplo, pela honestidade, pela integridade, a forma que a pessoa fala, a forma que a pessoa anda, a gente admira muito a gente. Tem pessoas que são exemplos para nós. Mas o que me chama a atenção é que esse rei, assim como outro, pessoa que nós admiramos, e que o profeta Isaías admirava, Uzias, um dia vai morrer. E aí? É nesse momento que então Isaías vai ter a experiência. Ele olhava somente para o rei Uzias, admirava o rei Uzias, ele gostava muito, tinha amizade com esse rei, mas ele morre. E ele está no templo agora. E aí no templo ele tem experiência com Deus. Quero falar aos irmãos nessa noite. Experimentando muito mais de Deus. Muito mais. O que acontece com Isaías? Em primeiro lugar,
quando a gente tem uma experiência profunda com Deus, quando a gente experimenta muito mais de Deus, quando a gente mergulha na comunhão com Deus, a gente vai mais fundo com Deus, eu passo a ter uma visão diferente de quem é Deus. Em primeiro lugar, eu passo a ter uma visão diferente de quem é Deus. Vejamos então, verso 1. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e sublime. Marque isso aí na sua Bíblia. Ele até então profetizando em nome do Senhor, falando em nome de Deus, Deus falando com ele. Agora, quando o rei está morto, o rei Uzias, ele vai olhar para o alto e vai ver o rei dos reis. Ele vai olhar para o alto e vai ver Deus sentado no trono. A ideia aqui de trono é a ideia de governo. Eu tenho uma experiência profunda com Deus quando eu tenho uma visão de quem Deus é de fato. Deus é que governa tudo e tudo está debaixo do seu controle, da sua orientação. Nada foge do controle de Deus. E por isso que a gente tem que ficar calmo nesses dias. Tem que ficar calmo, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Ver Deus sentado no trono e dizer, olha, Deus está governando. Deus governa cada nação. Deus já sabia que existiria esse coronavírus. Deus sabia que o que ia passar o mundo inteiro. Deus sabia das nossas inquietações. Deus sabe. Deus continua sentado no seu trono. Enquanto Judá estava triste, de luto, enquanto o coração do profeta Isaías estava choroso, ele olhou para o alto e Deus está lá tranquilo, governando tudo. Deus olhava para baixo, Deus continua no seu alto, sublime trono. O profeta Isaías teve essa visão. Alto, sublime governo. E vai dizer, olha, do seu manto que enchia todo o templo. Aí fala do poder de Deus, como Deus é poderoso. Não só o governo de Deus, mas o poder de Deus. Eu preciso ter uma visão correta de quem é Deus, dizendo que Deus continua sentado no trono. A minha experiência com Deus, e quando eu mergulho, eu tenho intimidade com Deus, eu vejo Deus como governo desse mundo. O Brasil está nas mãos do Senhor também. O Senhor tem a rédea da história nas mãos. Nada foge ao seu controle. Tudo Ele sabe. Não cai uma folha de uma árvore que Ele não sabe. Não cai um fio de cabelo que Ele não sabe. Ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. O seu manto dá a ideia de poder, então. Aí vai dizer também da santidade de Deus, o quanto Deus é santo. Verso 3, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra. Esta visão correta de Isaías agora. Até então ele tinha uma visão de Deus, mas talvez um Deus muito distante. Agora ele vê que é um Deus mais pessoal, mais próximo, tem mais intimidade com Deus. Mais intimidade com Deus. Deus é santo. Deus é santo, 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 e toda a sua glória. Se Deus está presente em toda a terra, é a presença de Deus. Eu tenho que ver um Deus onisciente, onipotente, onipresente, um Deus imutável, um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus salvador, um Deus provedor, um Deus protetor. Esta visão que eu e você temos que ter de Deus. A visão que cada um tem de Deus determina aquilo que eu entendo de fé. Se eu vejo Deus como um Deus tirano, um Deus policial, um Deus que está aí só para castigar, que fé é essa que eu tenho em Deus? Mas se eu vejo um Deus que cuida de mim, um Deus que eu creio, um Deus que me sustenta, um Deus que está sentado, governando tudo e tudo no seu, debaixo do seu controle, essa é a visão que eu tenho que ter de Deus. Então, a grande visão que ele teve ali foi a visão de quem era Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Quem é Deus? Mas não só isso. No ano que o rei Uzias morreu, que ele teve experiência com Deus e ele pôde contemplar a glória de Deus, o governo de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, ele também vai ter uma visão de quem ele é. Aí é uma coisa que a gente precisa também aprender. Eu tenho uma visão correta de Deus quando eu tenho essa experiência profunda com Deus, eu entendo quem de fato é Deus, mas também tenho uma visão correta de quem eu sou. Quem eu sou. E ele ali vai dizer, olha, eu sou o homem pecador. Diz o verso número 5. Ai de mim que eu estou perdido.
ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele reconhece que é pecador, ele reconhece. Ora, aquele profeta que pregava lá no início do seu livro, batendo na turma ali, pegando pesado, agora esse profeta reconhece que é pecador. Eu vejo a grandeza de Isaías aqui, reconhecer que é pecador, porque muitos de nós temos dificuldade de reconhecer as nossas falhas. Muitos de nós temos a dificuldade de dizer, olha, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu agi de forma errada, eu falei que não era para ter falado, eu agi de uma forma que não deveria agir. Aquele homem agora disse, olha, eu sou um homem de lábios impuros, né? Imagina um profeta falando palavrão, estranho. Imagina um profeta contando piadas pesadas, imorais. Imagina um profeta usando seus lábios, né, para falar outras coisas. Um homem que pregava a palavra de Deus, mas um homem que também usava sua boca, né, para falar outras coisas que não agradavam a Deus. Mas quando a gente tem uma experiência profunda com Deus, experimenta mais de Deus, que mergulha, que tem intimidade com Deus, a segunda lição é essa. A gente olha para dentro de nós mesmo, miserável homem que sou, pecador, como o apóstolo Pedro, afasta de mim, sou pecador, Senhor, afasta de mim, sou miserável. Reconhece que é pecador e depende da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então o profeta Isaías vai reconhecer isso dele mesmo. Ele confessa seus pecados, olha, eu sou homem de lábios impuros. Ele é perdoado por Deus, Deus o perdoa, Deus, né, o purifica ali, ele tem a visão do pecado, que ele é pecador, ele tem a visão da purificação de Deus, ele tem a visão do perdão de Deus. Ele é perdoado. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. Tá? Então, a segunda lição é esta. Eu passo a ter uma visão diferente da minha pessoa. Eu tenho a visão correta de quem é Deus. Deus é santo, Deus é governador de todas as nações, Deus está sentado ali, governando tudo. Eu tenho uma visão da santidade de Deus, eu tenho a visão correta de quem é Deus, mas eu tenho a visão também correta de quem eu sou. Eu sou um pecador. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso do perdão de Deus. Terceira lição que a gente pode tirar aqui desse livro, desse capítulo, é que quando eu, então, tenho uma visão correta de quem é Deus, automaticamente, ou na sequência, eu vou ter uma visão correta de quem eu sou. Mas eu passo a ter uma visão também do mundo em que nós vivemos. Do mundo que eu e você estamos. Então, eu tenho a visão correta de quem é Deus, Deus está sentado no trono, Deus é poderoso, eu tenho a visão correta de quem eu sou, mas eu tenho a visão correta de quem está à minha volta. Diz o texto aí que ele viu que o mundo, né, as pessoas, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele reconhece que o mundo também está perdido. Que o mundo está passando, né, por uma dificuldade, que o mundo também é pecador, que o mundo também é como ele tem um olhar diferente para o mundo, não tem um olhar romântico do mundo, mas ele olha para o mundo e reconhece que o mundo também precisa da graça de Deus. Quando eu experimento mais de Deus, quando eu mergulho na minha intimidade com Deus, eu passo a enxergar o mundo e vejo a necessidade que o mundo tem de Deus. O mundo precisa de Deus. Esse tempo que estamos vivendo, quase um mês, e o que nós temos ouvido, o que nós temos assistido, eu tenho certeza, meus irmãos, que você também chega à conclusão, e já chegou diante disso, que o mundo está perdido. Os poderosos não sabem o que fazer. Há um desespero, há uma correria de vários países aí, potentes, que não sabem o que fazer diante de um inimigo invisível a olho nu. Não tem condições de resolver isto. O mundo está perdido, muito perdido. Ele tem a visão de que o mundo precisa de Deus. O mundo precisa de Deus. Então ele tem a visão correta de quem é Deus, de quem é Ele, de que o mundo é. O mundo está aí sendo sacudido e é nesse momento que eu, você, como igreja do Senhor, precisamos estar olhando para o alto, sublime trono e ver que Deus está governando tudo debaixo do controle dele. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso.
Ele é grande, ele é majestoso e nada foge ao seu controle. Calma, quer dizer, calma que Deus está no controle. E a quarta lição, quero deixar os irmãos nessa noite, é que Isaías, no ano em que o rei Uzias morreu, ele teve a sua experiência mais profunda com Deus, porque ele olhou para o alto e viu Deus no trono. Ele olhou para si mesmo e viu que era um pecador. Ele olhou para o mundo à sua volta e viu que o mundo estava perdido e precisando de Deus. Mas ele agora, ele olha e tem uma visão correta da missão que ele tem na terra. Quando Deus dá a missão ali, Deus vai fazer, no verso 8, verso 9, olha, quem irá por nós? A quem vamos enviar? Quem irá por nós? E ele diz, estou aqui, Senhor, eu estou pronto, eu vou, envia-me, eu quero ir. Quando eu tenho a visão correta de quem é Deus, quando eu tenho a visão de quem eu sou de fato, quando eu olho para mim, uma visão introspectiva, quando eu olho para o mundo e vejo o mundo perdido, o mundo que precisa de salvação, o mundo que precisa de Deus, Deus faz uma convocação. E se eu tenho uma experiência com Deus, o meu desejo é de servi-lo e fazer discípulos, levar o evangelho a outras pessoas. Quem tem uma experiência com Deus realmente quer servir a Deus, quer ganhar pessoas para Cristo. Então ele falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me, eu quero ir. Deus faz uma pergunta aqui, a quem vamos enviar? Claro, é até um pouco estranho, porque só tinha um profeta Isaías ali. E agora que Deus queria ouvir isso do profeta Isaías. Só tinha um profeta Isaías no templo ali, chorando, tendo a experiência, naquele momento da sua experiência, quando ele vai ter uma profunda experiência com Deus, Deus faz uma pergunta a ele. Ou faz no geral, quem vai? Só tinha ele. Só tinha ele ali. Quem é que vai? Quem é que quer ir? Tem alguém aí que queira ir para o campo missionário? E o profeta Isaías sozinho ali. Aí ele fala, mas eu sou daí eu. Ah, Senhor, eu vou. Senhor, eu vou lá. Eu quero participar, eu quero falar, eu quero pregar a tua palavra. Ele sai dali, ele sai para anunciar, para falar do amor de Deus, sai cheio de Deus. Meus irmãos, a experiência nossa com Deus, profunda com Deus, nos levanta, a gente sai do nosso lugar e a gente quer falar, a gente quer pregar, a gente quer cantar, a gente quer fazer mais para Deus, porque tivemos uma experiência profunda com Deus. Isaías sai dali impactado no ano que o rei Uzias morreu. Porque é a nossa missão. Qual é a razão da nossa existência? Por que eu e você estamos aqui? Essa é uma grande pergunta. Ele tem disposição, né? Se coloca à disposição de Deus, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Você nessa noite pode dizer isso para Deus, Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto para enviar. Pode falar que o teu servo está ouvindo e eu quero ir. Você está disposto a fazer isso? Ele tem disposição, ele tem obediência, verso 9. Então Deus diz, vai e diz ao povo, diz a este povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis, jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, ou seja, ele recebe a missão de Deus, quando ele se coloca à disposição de Deus, Senhor, eu vou, Deus dá uma ordem, vai e faça isto. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, pronto para servi-lo. A nossa experiência profunda com Deus nos leva para o lugar que Deus quer que a gente vá. Onde Deus quer colocar você no corpo de Cristo. Onde Deus quer que você o sirva. Estou dizendo aqui que todo mundo tem chamado para o campo missionário, todo mundo tem chamado para ser pastor, diácono, evangelista. Não, você tem o seu chamado. Eu tenho o meu chamado, cada um tem. Quando a gente tem experiência com Deus, Deus fala, vai, eu quero você agora pregando, cantando, servindo ali ou acolá, mas vai. Quem tem experiência com Deus, vai para onde Deus manda. Seguirei ao meu bom mestre. Para onde Ele mandar, eu irei. Para onde mandar. E esse seja o nosso propósito. Nós estamos aqui, não é para vivermos apenas como viemos a um passeio, mas estamos aqui para cumprirmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus tem propósitos maravilhosos para a nossa vida. Isaías talvez pensou que ia ficar sendo ali apenas um profeta palaciano que ele foi, né, em 4 reinados, mas naquele ano foi diferente. Aquele dia foi diferente. Que nessa noite seja uma noite diferente na sua vida.
que a gente, ao encerrarmos esse culto aqui, que nós possamos meditar, refletirmos e falar: Senhor, eu tenho tido uma experiência profunda contigo, e deixar Deus falar, e se colocar na brecha para servir o Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, a vida dele mudou. Há coisas que precisam morrer na nossa vida. Há coisas que precisam ser sepultadas na nossa vida. Há coisas que estão impedindo a gente ter uma experiência maior com Deus. Há um vício, há algo que precisa abandonar. Não é ser amigo do Evangelho, não é conhecer Deus só de ouvir, né? Mas agora é conhecer Deus com a sua glória, na sua totalidade. É ter uma experiência com Deus muito profunda. No ano em que o rei Uzias morreu. Uzias era alguém muito importante na vida do profeta Isaías, muito importante. Alguém que marcou a sua vida. Eu e você temos pessoas que marcam a nossa vida, que marcam. Pessoas que passam por nós e sabe, traz uma marca tão boa na nossa vida. Pessoas que marcaram minha vida, que hoje estão descansando na eternidade. Mas a pessoa tem que ser impactada com a presença de Deus. Porque um dia, essas pessoas, por mais importantes que tenham sido para nós, elas um dia morrerão. Mas Deus continua vivo, sentado no seu trono. O rei Uzias desceu à sepultura, mas o Deus continua no céu, reinando, governando, cuidando de cada um de nós. Vamos buscar ter experiência profunda com Deus. Não percamos a fé, jamais. Se o mundo está perdido, se o mundo está nessa pandemia, Deus continua no seu trono, governando. Deus não entra em crise. Ele continua olhando tudo e todos. Todos e todos. No ano em que o rei Uzias morreu. Foi alguém importante? Foi. Mas precisou morrer para que Isaías tivesse uma experiência profunda com Deus. Há coisas na nossa vida que a gente precisa perder para poder termos a experiência com o Senhor. A coisa que eu preciso abandonar, a coisa que precisa descer a sepultura da minha vida, da minha existência, para que eu possa ver Deus no alto. A coisa que eu preciso experimentar na minha vida, uma dor, um sofrimento, para poder olhar para o alto. Para que eu possa contemplar Deus. Deus continua lá. Deus continua lá. Isaías teve experiência com Deus, mas olhava como referência o rei Uzias. Perdeu sua referência. Deus continua lá. Nós perdemos familiares. Nós perdemos pessoas que amamos. Mas Deus continua lá vivo. Há quase um ano, perdi meu pai, no mês de maio do ano passado. A pessoa também foi referência para a minha vida. Muita referência de integridade, sabe, de pessoa muito correta. Ele foi. Se eu desço na minha vida, junto com o caixão do meu pai, a preocupação, e ali choro, e desde olhar para o alto, eu estarei sofrendo até hoje. Mas sei que meu pai se foi, mas o Pai Celestial está vivo, Ele continua cuidando de mim. E eu sei que meu pai está com o Senhor. No ano que o rei Uzias morreu, que seja esse dia algo que você precisa sepultar na vida para experimentar mais de Deus. Mais de Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Se você está aí ouvindo essa mensagem e você deseja na noite de hoje ter uma experiência profunda com Deus, voltar para o Senhor Jesus Cristo, confessá-lo como Senhor e Salvador, sinaliza aí, diz: eu quero e eu creio, eu quero que Deus mude a minha vida, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso sepultar o rei Uzias na minha vida que está atrapalhando a buscá-lo, a viver o melhor de Deus. Deus tem propósito para você, Deus tem propósito para cada um de nós. Que nessa noite permita que Ele fale ao seu coração e deixe que Ele resgate você de onde você estiver. Que Deus abençoe. Mas se você quer
mudar de vida. Não é mudar para ficar rico, mas mudar para ter experiência com Deus. Nessa noite, faça isso. Enterre o Uzias que está atrapalhando viver o melhor de Deus. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe. Deus abençoe. Experimente o melhor de Deus. Nós vamos ouvir uma canção que diz lugares altos. Lugares altos. Deve ser a nossa busca. Buscar lugares altos. Mais perto de Deus. Lugares profundos. Mergulhar na intimidade com Deus. Para termos mais intimidade com Ele. E experimentarmos o melhor de Deus. E toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Toma o teu lugar. Dá esse lugar de honra pro Senhor. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Cante, igreja. Vamos cantar, louva a Deus. Jardim particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar. Lugares altos. O primeiro lugar da tua vida são os problemas. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Glória a Deus, irmão. Guarda o meu coração, Senhor. Guarda o meu coração. Teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Recebe o poder do Espírito Santo para voar. Voar com as asas do Espírito. Dá-me tuas asas para te alcançar os lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és,
alcançar lugares altos. Recebe você de novo, meu Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar, Senhor. Aonde tu estás, Senhor? Estás assentado. Todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Deus está sentado acima de todos, diz uma parte dessa música. Deus está sentado acima de todos, Deus está sentado no trono, no ano em que o rei Uzias morreu. Que experiência do profeta Isaías. Isaías, como eu disse, eu creio que ele tinha afeição pelo rei Uzias, ele tinha uma admiração, mas quando o rei Uzias ali, a soberba lhe sobe a cabeça e que ele começa a perder o seu reinado, a gente vê que as pessoas nos decepcionam, né? E certamente Isaías ficou decepcionado com aquilo. Nós decepcionamos pessoas. Oi, voltamos aqui, teve uma queda de internet aqui, meus irmãos. Isaías teve essa decepção com o rei. Nós decepcionamos e certamente nós também somos decepcionados, tá? Eu quero dizer o seguinte: só Deus não nos decepciona. Só Deus não nos decepciona. O profeta Isaías, talvez, vendo aquele grande rei, o que ele fez, mas um dia também viu o que ele deixou de fazer, o abandono dele, né, a soberba, foi uma decepção muito grande. Deus não decepciona. Deus continua sentadinho lá no trono. Deus continua governando tudo. Que Deus seja o governo da sua vida, da minha vida, da nossa família. Deus abençoe. Eu quero orar com você. Eu quero colocar diante do Senhor a sua vida, a minha vida, para que junto você e eu possamos ter uma experiência profunda com Deus, experimentarmos mais e muito mais de Deus, tá? Assim como o profeta Isaías teve a sua experiência, é pessoal. Eu e você precisamos ter as nossas experiências pessoais com Deus, buscando a cada dia mais, mergulhando, tendo mais intimidade com Ele. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, Deus, de celebração ao Senhor. Os lares que abriram nessa noite, ó Deus, para receber esse culto, a Tua palavra, por cada amigo, ó Deus, que esteve conosco na noite de hoje, muito obrigado, Deus. A Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra, Deus, ela cumpre o propósito pela qual foi preparada. Então, Deus, continue falando aos nossos corações. E que durante a semana, ó Deus, essa palavra continue falando a cada um de nós. Que nós possamos estar buscando, ó Deus, mais intimidade com o Senhor, tendo experiências mais profundas com o Senhor, nos aprofundando na comunhão com o Senhor, Pai. Não basta apenas estarmos, ó Deus, no rol de membro de uma igreja. Não basta apenas, ó Deus, estarmos ativos na igreja, trabalhando, mas nós precisamos, ó Deus, muito mais do que isso. O mais importante, ó Deus, é termos comunhão com o Senhor, é termos intimidade com o Senhor. Ó Deus, eu quero mais intimidade, Pai. A exemplo de Moisés, eu quero mais do Senhor, eu quero mais do Senhor. Que a gente tenha sede do Senhor, fome de Ti, ó Pai. Ó Deus, obrigado por cada um que pôde participar na noite de hoje. Continue guardando a vida desses irmãos, amigos, familiares, ó Deus. Cada família aqui, ó Deus, representada. Ó Deus, cuide, livra-nos do mal, ó Deus. Esse mal que tem assolado o mundo, ó Deus, não chegue em nossas casas, ó Deus. Nos guarde, ó Pai. E aqueles, ó Deus, que estão nos leitos, sejam curados pelo Senhor, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua igreja que se reúne nos lares. É uma oportunidade diferente, ó Pai. Nova.
No domingo, ó Deus, o templo fechado, mas a igreja continua aberta em cada lar, em cada sala que se reúne, em cada canto da casa. Obrigado, Deus. Obrigado pela mídia que o Senhor nos dá para propagar a Tua palavra. E seja uma noite, ó Pai, agora te peço, de sono tranquilo para cada um de nós, renovando nossas forças, ó Deus, para uma nova semana. Abençoe a nossa nação, cure a nossa nação, Deus, em nome de Jesus. Amém. Assim encerramos, meus irmãos. Quero também deixar registrado aqui a presença da Leila Marcolino. Obrigado, Leila, pela sua participação. A Simone Alves também, irmã Simone Alves, obrigado pela sua participação. Irmão Pádua, irmã Silvânia Marcolino, que chegará depois da apresentação. A irmã Tatiana Araújo, a irmã Luísa Cardoso também, obrigado. Obrigado, Jorge e Geraldo, pela sua participação. Deus abençoe a sua vida, de todos que participaram conosco na noite de hoje. Muito mesmo, muito obrigado. Alguém que fez um pedido de oração aqui? Só um instante. O irmão Davidson está pedindo oração por todos os profissionais da área da saúde, segurança, autoridade, gêneros alimentícios, caminhoneiros. Sim, irmão, oramos pela manhã e vamos orar em nossos lares por esses profissionais que precisam bastante, tá, do cuidado do Senhor. Orar também pelo seu Francisco Chiquinho, pai da nossa irmã Lívia Moraes. Ela pede oração pelo Francisco. Você pode estar orando por ele na sua casa, orando pela vida desses enfermos, que você pode declarar diante do Senhor. Cuide do Francisco, tá, Francisco? Receba um abraço, você está participando do culto conosco. Estaremos orando pela sua vida, da Dulce, tá, e demais enfermos. Eu quero então, antes de encerrar, mais uma oração curta por esses pedidos que foram colocados aqui, né? Nós vamos orar, momento de oração. Então feche seus olhos para que a gente ore. Pai, eu quero pedir a cura, ó Deus, cura ao Senhor por aqueles que se encontram enfermos, ó Deus. Há um pedido aqui para o Francisco, pai da Lívia, ó Deus, esteja tratando a saúde dele, ó Deus, cuidando dele, falando ao coração dele, ó Pai, também da Dulce, abençoando, ó Deus, como pedido do nosso irmão Davidson, pelos profissionais, cuidando dos profissionais da saúde, ó Deus, seja médicos, enfermeiros, ó Deus, todos que trabalham na saúde, nos hospitais, ó Deus, os militares, os bombeiros, ó Deus, da área da segurança, pessoas que estão à frente ali, que não podem parar de trabalhar, ó Deus, cuide, livra-os do mal, Pai. Ó Deus, obrigado mais uma vez, nós oramos pelos demais enfermos da nossa igreja, colocamos diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Nós vamos encerrar, continuando louvando a Deus, lugares altos, uma noite muito abençoada a todos os irmãos, obrigado por ter participado conosco aqui, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Um abraço, Dulce. Um abraço, Francisco aí. Um abraço, Mário. Deus abençoe a semana abençoada a todos nós. Deus nos guarde. Obrigado, irmão.